Ele era um cara que lutou por seus direitos, mas nesse caminho sofreu muitos preconceitos. Vamos começar quando ele era moleque. Pra ganhar dinheiro vendia no trem chiclete, bala, salgadinho e também refrigerante. Numa trajetória dentro da cidade grande, para sustentar sua mãe e seus irmãos. Moleque sem estudo não tinha outra opção. A coisa ficou ruim quando o seu pai se foi. Saiu de bar em bar e nunca mais voltou. Então a sua mãe teve que decidir se ficava em casa ou também ia fugir. Ela decidiu criar sua família, garantir o sustento e também a moradia. Mas ficou difícil porque não tinha emprego quando sua mãe entrou em desespero. E ele decidiu que ia trabalhar, mas ficou pensando onde ia arrumar. Ele fez uma promessa com uma certeza: só voltaria pra casa pra encher a geladeira com dinheiro suficiente para sustentar a todos. E pra tudo isso não ia medir esforço. Então se levantou e entrou dentro de casa e viu a sua mãe sentada no sofá da sala. Sentou do lado dela e começou a falar com um sorriso no rosto e os olhos a chorar. Mãe, eu pego minhas coisas e agora eu vou sair. Te fiz uma promessa e tenho que cumprir. Prometo pra você que um dia vou voltar com o dinheiro no bolso pra poder te sustentar. Agora eu tenho um sonho e eu quero realizar. Beijou a sua mãe, abraçou e foi embora. Mas ele não sabia o que tinha lá fora. Então ele saiu com um único objetivo: voltar pra sua casa e ver tudo mais bonito. Ele pegou um ônibus pro centro da cidade. Foi lá que começou a conhecer a malandragem. Mas ele era esperto, não queria essa vida. Ele sabia que existia outra saída. Passou-lhe uma rua quando viu uma plaquinha: preciso de ajudante que saiba fazer faxina. Ele entrou naquele lugar bem determinado, pois queria trabalhar. Arrumou o trabalho, se matava o dia inteiro. 30 dias se passaram bem rápido, ligeiro. Pediu a demissão, saiu daquele emprego feliz e sossegado, pois estava com dinheiro. Com a mente na família começou a pensar: depois de um mês passado, como será que ele está? Ele queria voltar pra casa, para aquela favelinha. Teve vontade de ver sua mãezinha. De repente em um lugar que ele não conhecia, foi pedir informação pros malucos ali da vila. Falaram para ele que se ele quisesse passar, tinha que pagar pedágio pra poder atravessar. Então ele falou que só tinha um salário. Moleque inocente pelos caras foi roubado. A história do pedágio era tudo mentira, porque aquela rua ela era sem saída. Agora ele está só, sem dinheiro, tem que começar tudo do começo. Ele ergueu a cabeça e foi lutar, porque aquela pedra não iria atrapalhar. Não queria voltar pra casa com o bolso vazio. Teve que dormir no terreno baldio. Ao clarear o dia ele estava determinado que ele iria arrumar outro trabalho. Durante umas 2 horas ele estava caminhando, mas a sua fome não estava ajudando. Ele viu um restaurante do lado de uma escola com muita fome e foi pedir um pouco de sobra. Ao entrar no restaurante ele conheceu um homem que na firma dele precisava de ajudante. Disse que queria um rapaz trabalhador, mas a firma dele era lá no interior. Não pensou 2 vezes, aceitou a proposta. Entrou naquele ônibus e foi na mesma hora. Voltou a estudar, começou a trabalhar. Sentiu que seu futuro iria ali brilhar. Mandou diversas cartas para sua família, mas aquelas cartas nunca foram respondidas. Depois de 20 anos trabalhando na mesma firma, ele decidiu começar uma nova vida. Comprou um carro lindo e também uma moto irada. Depois de alguns meses arrumou uma namorada. Então ele queria voltar pra favelinha. Teve vontade de ver sua mãezinha. 10 horas de viagem quando ele chegou. Encontrou tudo do jeitinho que ele deixou. Ele tinha preparado até uma surpresa: lindas roupas e uma nova geladeira. Quando chegou na velha vila viu que tinha algo errado. Tava um pouco diferente, mas não tinha mudado. Encontrou seus irmãos, todos crescidos, cheio de vida e no rosto um sorriso. De repente um dos irmãos chamou ele de lado e disse para ele que tinha um recado: irmão, promete pra mim que você não vai chorar? Eu tenho uma coisa muito triste pra te contar. A mamãe morreu. Depois de todos esses anos ela teve uma parada cardíaca e não resistiu, mas ela disse pra gente esperar. Ele saiu em busca de um sonho para um dia voltar, mas ele não sabia que na volta tudo ia mudar. Ele saiu em busca de um sonho para um dia voltar, mas ele não sabia que na volta tudo ia mudar.